Os bastidores de um julgamento. O desfecho de um caso que estarreceu o país. Ela é assassina mesmo. Os detalhes de uma investigação jornalística exclusiva. Eram 4h15 da madrugada de um domingo de outubro, quando 4 homens chegaram a esta casa de 3 andares, onde Felipe Lavina vivia, aqui no andar superior. Era o início de uma ação que terminaria com o assassinato de Felipe. A gente vive com a saudade. O que a gente pode fazer? Não é verdade? O julgamento da jovem Ellen Curi, acusada de mandar matar o namorado. Eu acho ela a verdadeira assassina, ela. Agradeça a ela o presente que ela deixou para nós dois, minha filha. O que é isso aí? Estou testando de óculos. Pronto para abrir o coração? Prontíssima. Com certeza. É a oportunidade que eu estava esperando. Uma entrevista tensa. Ellen, posso te fazer umas perguntas duras? Você tem consciência de que sobre você recai uma acusação extremamente grave? Com certeza. Tenho consciência disso, sim. De nervos aflorados. Por que você foi poupada, Ellen? Sei, eu tento descobrir isso até hoje. Eu oro, peço a Deus, Senhor. Foi o Senhor que permitiu que eu ficasse viva. Então me justifica, porque eu não sei. Eu não sei me justificar. No Conexão Repórter de hoje, o caso Ellen Curi. A investigação de um assassinato que chocou o Brasil. A vítima foi um empresário jovem, atlético e de boa aparência. A acusada de ser mandante do crime é uma mulher de beleza e charme, justamente a namorada dele. O que de fato aconteceu? Aqui Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. O empresário Felipe Lavina, de 27 anos. Ele praticava uma série de esportes. Era muito popular em sua terra, Mesquita, na Baixada Fluminense. Seu físico avantajado chamava a atenção. Sócio de 2 academias, era considerado um bom partido, um rapaz disputado. Felipe Lavina tinha uma namorada. Se dizia apaixonado por ela. E era retribuído. Os dois tinham muitos planos. Mas tudo isso foi interrompido. Complexo Penitenciário de Bangu, 25 de maio de 2016. Depois de ficar 4 meses presa, Ellen Curi deixa a prisão. Seus problemas não terminam aí. Ellen continua respondendo à acusação de ter sido a mandante do assassinato de seu próprio namorado, Felipe. Boa noite, Ellen. Como vai? Você deixa a prisão com que tipo de pensamento? Que eu quero justiça. E eu vou lutar até o fim para provar minha inocência, com certeza. Ai, gente, meu quarto, nem acredito, minha cama. Ai. Nem acredito, gente. Ai, que saudade. A senhora está totalmente convencida da inocência da Ellen? Totalmente convencida. Por quê? Porque não foi isso que eu ensinei para ela. Não foi. A educação que eu dei para ela não foi. Até porque não havia motivo. Era um casal normal, né? Buscando os objetivos, ela estudando, ele da maneira dele, né? Investigando o crime, fui aos locais onde as mais importantes ações se passaram. A começar pela casa de Felipe. Boa tarde. Dona Rita, como vai a senhora? Prazer. Roberto Cabrini, Sr. Wilson. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado por me receber. Não. Posso entrar? Não. Com licença. Eram 4h15 da madrugada de um domingo de outubro, quando 4 homens chegaram a esta casa de 3 andares, onde Felipe Lavina vivia, aqui no andar superior. Era o início de uma ação que terminaria com o assassinato de Felipe.
3 dos desconhecidos invadiram a residência, enquanto o outro ficou esperando lá fora. Não havia sinais de arrombamento na porta do apartamento, que foi deixada ou esquecida aberta. Naquele momento, Felipe estava na parte interior de sua residência, mais precisamente nesse quarto, justamente com sua namorada, Ellen Coury. O cofre, que fica dentro desse armário, foi encontrado aberto. Os pais de Felipe dormiam no andar de baixo. Primeira vez que vocês Foram vão acordados com barulho. Felipe foi muito feliz aqui? Muito, eu gostava muito dessa casinha dele. Me chamava, mãe, oi Felipe, mãe, bota minha comida, eu já vou descer, vou tomar banho, vou descer, tá bom, meu filho. Assim se recordam de tudo. Aí eu olhei pra aqui, quando eu olhei, meu Deus! Aí tinha um cara ali de capuz, tava de capuz, falei, meu Deus, e aqui? Aí entrei, vim de novo, fechei a porta devagar, meu Deus, é no Felipe, meu Deus, esse cara tá no Felipe. Aí foi que eu escutei eles falando, conversando, aí Ilso, vim aqui, falei, Ilso, levanta, Ilso é assalto, Ilso é no Felipe, Ilso, levanta, pelo amor de Deus. O que aconteceu naquela noite, sob sua perspectiva? O senhor estava dormindo, né? Estava dormindo, era 4h15 da manhã. No andar de baixo. Isso, a hora que a minha patroa falou, Ilso, eu escutei os passos aqui, estão invadindo a casa do Felipe. Aí eu vi mesmo, um em pé no portão. E os 3 já tinham subido aqui pra cima. Então, desse jardim de inverno aqui, que dá ligação lá embaixo, eu escutava os bochichos deles aqui. A quadrilha procurava por dinheiro. Felipe tinha cerca de 10 mil reais guardados em um cofre no quarto e entregou a quantia aos homens. Após isso, o casal foi colocado em um carro que pertence ao irmão de Felipe. Casal jogado dentro do carro. O que iria acontecer? Os bandidos deram muitas voltas com o casal. Por fim, Felipe foi executado com 2 tiros. Já Ellen foi poupada. Após circularem com Ellen, que foi ferida a coronhadas, segundo ela relata, os criminosos libertaram a jovem na região de Mesquita. Ela então pediu a ajuda de funcionários de uma padaria próxima, que a deixaram fazer uma ligação a cobrar para que o pai fosse buscá-la. O carro utilizado pelos bandidos foi abandonado alguns metros à frente. Os homens fugiram, levando o dinheiro e os aparelhos celulares do casal. Estamos na periferia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no bairro conhecido como K11. Esse é o local onde o corpo de Felipe Lavina foi encontrado na manhã de 25 de outubro de 2015. Felipe vestia apenas uma sunga e apresentava ferimentos produzidos por arma de fogo na cabeça. Quando vocês chegaram aqui, o Felipe já estava morto? Sim. Quando você chegou aqui, a Ellen estava aqui ainda? Tava. O que vocês encontraram quando chegaram aqui? Qual era o cenário? Ele caído aqui, sozinho, E a Ellen? e ela estava ali do outro lado. Do outro lado, da rua. Esse é o cenário. A cadeira da minha futura entrevistada ainda está vazia. Estamos à espera de Ellen Coury, a jovem acusada de ter mandado matar o próprio namorado, Felipe Lavina. O que será que ela tem a dizer? Muitos pensamentos em a mente. Boa noite, Ellen. Boa noite. Bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Pronto para abrir o coração? Prontíssimo. Você vai me contar tudo? Tudo. Desejo. Até se você não me perguntar, eu vou contar. Vai. Claro. Até que ponto eu posso confiar no que você vai dizer? 100%. Até que ponto eu posso ter certeza que você não vai mentir? Em todos os pontos. Pode ter certeza. Não mesmo? Não tenho por que mentir. Você vai me dizer toda a verdade? Com certeza. É a oportunidade que eu estava esperando. Ellen, posso te fazer umas perguntas duras? Você não vai se incomodar? Não. Até que ponto o Felipe era a solução para os seus problemas financeiros? Em ponto nenhum, porque ele nunca me deu nada. Nada. Essa acusação de que você estava atrás da comprovação de uma união estável para se apoderar dos bens dele. Como é que você responde? Fiquei sabendo disso. Você estava pensando em provar que você mantinha uma união estável com ele? Claro que não. Nunca quis. Felipe Lavina era sócio proprietário de 2 academias, uma em Mesquita e outra em Belford Roxo.
Ellen, você premeditou tudo isso? Claro que não, de forma alguma. De forma alguma. Eu fui tão planejou vítima o assassinato do seu namorado? Não, eu não sou uma assassina. Eu não preciso fazer isso com ninguém. Eu sempre tive de tudo, minha família sempre ralou muito pra me dar. Olhe nos meus olhos. Você mandou matar o Felipe? Não, de forma alguma. De forma alguma. Não preciso disso. Não sou uma assassina. Não sou isso. Fui tão vítima quanto ele. Fui tão vítima e quero a justiça por mim e por ele. Porque ele morreu, mas eu tô lutando pela minha vida. Aí todo mundo pergunta, mas por que você não morreu? Que forma, que diferença faz você matar uma pessoa e você querer enterrar outra viva? Eles estão tentando me enterrar viva. E eu tô lutando pela minha vida. E eu vou lutar até o fim. 4 homens desconhecidos chegam à casa do Felipe, estão inicialmente no lado de fora. Quando é que você se dá conta da invasão? Nós estávamos dormindo e assim que eu abri os olhos com o barulho, com a luz, né? Na hora eu pensei que fosse um sonho. Você acordou primeiro que ele? Acordamos juntos, eu acho. Assim, foi muito rápido, foi questão de segundos, assim, entre abrir os olhos e ele já estar em cima da gente. Questão de segundos, uma fração de segundos. Você viu o que quando você abriu os olhos? Eu vi as pessoas assim na porta, abrindo a porta, né, acendendo a luz. Aí vi tudo embaçado primeiro, que eu tinha acabado de acordar, com o rosto tampado, né, e indo pra cima do Felipe pra cima de mim. O que as pessoas diziam? Você tá dado, você foi dado. Falava pra ele que ele tinha sido dado. Cadê o dinheiro? Você perguntava isso. E pra você, falavam o quê? Pra mim não falavam nada. Assim, diretamente pra mim não. Só falavam com ele. Ou seja, era uma vingança. Poderia ser. Algo planejado. O que eu acho que foi. Eles não estavam atrás apenas do dinheiro. Creio que não. Creio que não. Do que eles estavam atrás? A princípio, eu achei que fosse só pelo dinheiro mesmo, né? E quando é que você percebeu que eles não estavam apenas atrás do dinheiro? Quando resolveram botar a gente dentro do carro. Por quê? A todo momento eu pensei, ou eles estão botando a gente no carro pra pedir mais dinheiro, resgate, alguma coisa, né? Ou a gente vai morrer. Foi o que eu pensei. Quando você ouviu os tiros, você gritou, você reclamou, você protestou? O que você fez? Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Eu só falava... Na minha cabeça... Seu namorado tinha acabado de ser executado. Qual foi a sua reação? Tinha acabado de escutar. Dá outro chinelo na cabeça deles. Eles entraram no carro, falaram, é morte, é morte. Já falaram isso, que era morte, ó, demos 2 tiros na cabeça do teu namorado. Teu namoradinho, aquele morreu. Só falavam isso pra mim e eu, na minha cabeça, a primeira coisa que veio, eu vou morrer. Eu vou morrer. Por que você foi poupada, Ellen? Sei, eu tento descobrir isso até hoje. Eu oro, eu peço a Deus, Senhor. Foi o Senhor que permitiu que eu ficasse viva. Então me justifica, porque eu não sei. Eu não sei me justificar. Eu não sei. Isso não... Aos olhos do homem é difícil. A pessoa fala... Falta amor nas pessoas. Falta amor. Por que a pessoa fala, por que você ficou viva? Pô, eu fiquei viva graças a Deus. As pessoas deveriam comemorar que eu fiquei viva. Partiu, hein? Pegou um jaque. A investigação passou a ser conduzida pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. No começo, ela era vista como vítima, uma testemunha privilegiada. 7 dias após o assassinato de Felipe, a reviravolta na investigação. Um menor de 17 anos foi preso, acusado de participar do crime. A polícia afirma que o pai do adolescente procurou a delegacia e contou estar escondendo o garoto em casa, com medo de que ele fosse morto pelos outros integrantes da quadrilha. Esse é o depoimento do menor, envolvido no crime. Ellen procurou semente e combinou com ele o latrocínio de Felipe. Com a colaboração de Ellen, encontraram todas as portas da casa abertas. Após roubarem dinheiro e pertences de Felipe, desceram com Ellen, fingindo ser uma das vítimas. Ellen é convocada para prestar depoimento. Na delegacia, ela foi presa temporariamente, acusada de participar do assassinato do namorado. Sinceramente, Ellen, você conhecia quem executou o Felipe? Não conhecia. Você conhecia aquelas pessoas? Não conheço eles. Você tinha estado com essas pessoas? Não tinha. Dias depois, em uma segunda-feira, Luiz de Cirino dos Santos também foi preso, acusado de participar do assassinato de Felipe. Ele estava escondido em Nova Iguaçu desde o dia do crime. Em depoimento, ele confessou participação
e afirmou que dirigia o Fiat Punto usado naquela madrugada, mas que não disparou contra o empresário. Os tiros teriam sido disparados por um dos 2 outros membros da quadrilha. Ele afirma desconhecer a participação de Ellen no crime. Ficou sabendo da ação criminosa apenas no dia do fato, quando chamado pelos meliantes. Em dezembro de 2015, a justiça concede habeas corpus a Ellen. A justificativa é de que ela sempre atendeu às convocações da polícia e de que não estaria atrapalhando as investigações. Luigi também foi colocado em liberdade. O pedido de prisão dele tinha expirado. Nessa época, fotos de Ellen na praia, postadas nas redes sociais por amigos da jovem, revoltaram a família de Felipe. A mãe chega a dizer que enquanto a jovem curtia a praia, carregava o peso do óbito de seu namorado. Para você foi uma falta de respeito? O quê? O que ela tá praia? falando? Pra mim, não, porque eu não fui pra praia pra curtir nada. Eu fui pra praia simplesmente porque eu tava em casa, minhas amigas... Eu fiquei 40 dias presa por uma coisa que eu não fiz. Minhas amigas chegaram lá, pô, vamos à praia, vamos distrair, cara, vamos olhar o mar. Os melhores momentos que eu tive com o Felipe foram em praia, em natureza. Eu só sentei na areia. Eu só sentei na areia, fiquei olhando pro mar. E sempre junto com a minha família. Não tava só com amigos, tava sempre com a minha família. Para você era um comportamento natural? Normal? Normal, não tava brindando, eu não tava indo a uma festa, uhul, tô livre. Não, gente, eu só fui à praia. Você rir por uma foto não quer dizer que você esteja feliz. Eu nunca vi ninguém tirar uma foto chorando. É hipocrisia. Hipócritas. A família considerou uma falta de respeito? A família, se eu olhar pra você, se eu chorar, a família vai falar que é falso, choro falso. Se eu rir, vão falar que eu sou fria. Eles têm que decidir, entendeu? Um mês depois, Ellen e Luigi, mais uma vez presos. A acusação é de que eles representariam perigo para a família da vítima. Quem causa risco pra mim são eles. Porque eu sequer, quando eu fui presa a primeira vez, quando eu fui solta, eu sequer cheguei perto de Mesquita. Eu sequer cheguei perto deles. Boa noite, dona Beth. Boa noite. Roberto Cabrini, como vai? Tudo bem? Posso entrar? Pode. Dá licença. Tudo bem? Você é o Regis. Tudo bom? Tudo bem. Podemos conversar? Pode. Com licença. Segundo a acusação, ela estaria de olho nas propriedades dele. Que propriedade? Academia. Não o suficiente para matar alguém. Não é. Até porque ele mesmo dizia que ele não dava muito dinheiro para ele. Não tinha. Ele era uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa daqui do bairro. Assim, não tinha nada de muito valioso. Batalhador, buscando as coisas deles, mas, no entanto, nada de diferente dela. Que tipo de pessoa é a Ellen? Boa, nunca me deu trabalho, entendeu? Nunca me deu problema nenhum. Porque o menor de idade diz que você é mandante do crime, mandante do assassinato. Por que ele fez isso? Segundo o menor de idade, você foi a mandante do assassinato do Felipe. Por que ele diz isso? Talvez para tirar a culpa dele, dividir, sei lá, a culpa, porque talvez seja a única solução dele. E o depoimento do menor de idade, que acusa a Ellen? Na minha opinião, ele pode ter sido coagido a colocar o nome dela. Coagido por quem? Tanto pela família do Felipe, tanto pela polícia, um dos dois. Qual seria o interesse? Esconder o real motivo da morte do Felipe. Qual seria o real motivo? Que foi um sobrinho que o Felipe tem, de Jonathan, que já faleceu, que andava junto com o rapaz que matou o Felipe, que é o Semente. Até que ponto ela seria capaz de planejar o assassinato do namorado? Nenhum ponto, nenhum. Não tinha. A senhora saberia? Saberia. A partir dessa porta começava a casa do Felipe, então? Casa do Felipe. Daqui, eu achava que tinha que ele mais gostava quando ele saía. Falar, ai, Felipe, você tá tão bonito, meu filho de preto, tá tão bonito, Felipe. Ai, tá, mãe, tá lindo, Felipe, você tá muito bonito com essa roupa, Felipe. Ai, meu Deus. Nas portas e portões da casa não havia sinais de arrombamento.
O senhor acredita que a porta tenha sido deixada aberta? Ela tinha a chave daqui, ela tinha a chave do portão, porque o meu filho deu ela. Teve uma vez que nem deu, a chave sumiu. Quem tirou seu filho do senhor? Foi a Ellen. Infelizmente, senhor Cabrini. Foi a Ellen. Meu Deus do céu, eu não queria nunca nem acreditar nisso, senhor, mas todas as evidências levam para ela. Até que ponto a Ellen pode ser inocente? Nenhum. Na data de hoje, nenhum. Só tem total certeza da culpa dela? Tenho sim. Ellen compareceu ao enterro de Felipe. Seu comportamento foi descrito de várias formas. A frieza dela, ela olhava para as pessoas para ver se estava olhando para ela encenar um choro. Ela esperava a pessoa abraçar ela, para ela fingir que estava chorando. Para você era um fingimento? E sim, você todo sentiu tempo. Isso? O que chamou sua atenção no comportamento dela? Muito fria ela, muito fria. Vai no velório, ela botou maquiagem, fez cabelo. Como é que pode a pessoa ir no velório e botar maquiagem? Muito fria ela, mostrou muito ela. Quando a câmera vinha, ela chorava. Quando a câmera se afastava, ela ficava normal. Era um fingimento, na sua opinião? Aquilo ali era um choro que não tinha lágrima. Ellen, você fingiu uma emoção que você não sentia durante o enterro? Não, não. Porque a todo tempo, quando eu cheguei na minha casa, quando isso tudo aconteceu, eu fiquei com o corpo dele o tempo todo. Eu falava, eu não vou te deixar, eu fiquei com você, eu passei por tudo que eu passei com você e eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Eu vou ficar com você até o final. Por que dizem que você estava fria? Porque eles querem passar isso para as pessoas, eles querem passar que eu sou uma pessoa fria, que eu estava fria. Para a polícia, não há dúvidas de que Ellen planejou o crime. Ela teria facilitado a entrada dos bandidos, deixando a casa aberta naquela noite. Segundo a polícia, você deixou a porta aberta porque você planejou tudo. Segundo a polícia, sim. Você fez isso? Você deixou a porta aberta? Não, a casa não é minha, a casa era dele. Quem fechou a porta no dia foi ele. Quem tinha o hábito de fazer isso era ele. Muitas vezes ele deixava a porta aberta. Além de informar que Felipe tinha 300 mil reais no cofre e passar toda a rotina dele aos criminosos. Na verdade, só foram encontrados 10 mil. 300 mil seria a quantia que Ellen pensava existir. O policial foi que falou, que ela falou que tinha 300 mil por bandido. E o bandido falou. O bandido falou, poxa, Ellen, você não falou que tinha 300 mil? Você chegou a falar para alguém que o Felipe guardava dinheiro no cofre dentro do dormitório dele? Dentro do quarto dele? Não, jamais. Jamais. A mãe diz que 2 meses antes, ela te viu espreitando a casa e mostrando a casa onde Felipe vivia para um desconhecido. Eu vi ela chegar, escutei o barulho do carro, eu perguntei ao meu filho, joguei um vez meu filho, falei para ele assim, ô Felipe, a Ellen tá aí? Que a Ellen tá aqui, mãe, a Ellen tá de serviço. Eu falei, não, a Ellen tá de serviço não. A Ellen esteve aqui, era mais ou menos 1h15 da manhã. Você fez isso? Não, de forma alguma. Quando aconteceu isso, ela já tinha falado isso com o Felipe. Comentou isso com o Felipe. O Felipe não comentou comigo, porque ela já estava naquela relação, assim... A gente já percebia que ela arrumava coisas, assim, pra gente brigar, inventava coisas, certas coisas, assim. A forma como ela agia. Mas a dona Rita disse que não tem qualquer dúvida que ela conseguiu te ver então, do andar de cima, onde ela vive, e viu que era você e percebeu que dentro do carro tinha uma outra pessoa. Cada hora ela falou uma coisa, né? Você fez isso? Não. Pra mim significa o que ela é? Uma mentirosa. Ela estava observando os passos do Felipe. É isso aí. Eu creio que ela estava observando as coisas do Felipe. Vocês são irmãos que trocam confidências, você e a Ellen? Poucas, mas... Você chegou a perguntar pra ela, irmã, Ellen, você mandou matar o Felipe? Não cheguei a perguntar. Dava pra ver no primeiro dia dela... Dava pra ver o quê? Que não foi... que tinha alguma coisa de errado. O que ela te disse sobre isso? Ela me contou a história todinha, do começo ao fim. Ellen, nós temos alguns depoimentos que eu gostaria que você acompanhasse. Você pode acompanhar comigo? Posso, claro. O que ela deixou pra gente foi isso, do tratamento que ela teve aqui conosco. Entendeu? Atestado de óbito. É isso aqui, ó. Você que diz que é inocente, você pode ser inocente aqui para meia dúzia, mas para aquele lá de cima e para a polícia que te prendeu,
E olha o que você deixou pra gente. Agora eu te pergunto, o que nós fizemos pra ti para merecermos isso aqui? Um rapaz sempre te tratou bem, te levou para os melhores lugares que você jamais ia conhecer. Vocês estavam até de viagem agora marcada para a Indonésia. Que isso, gente? Passeio lá. Aqui, ó. Agora, você só não nos fez mal, não. Olha o que está acontecendo com você hoje. Como que eles têm coragem de falar? Planta, olhe, né? O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, que ele fala que eu tinha uma viagem marcada para a Indonésia. Mentira. De onde ele tirou isso, eu não sei. Assim, é repugnante, dá nojo de como ele consegue mentir, como eles conseguem mentir, inventar a história todo tempo. Como é que você responde a tudo jeito. isso? Ele falou que eu que destruí a família deles, né? Que deixou atestado de óbito. Deixei um atestado de óbito, mas quando, na verdade, o filho dele que poderia deixar um atestado de óbito para minha família. Eles poderiam ter deixado um atestado de óbito para minha família. Não é porque a mãe dele tá chorando, porque o pai dele tá chorando, que a minha mãe também tem que chorar. Não é por isso. Não é por isso que a minha mãe tem que chorar. Não é assim. Não é assim. E não é com mentira que eles vão conseguir nada disso. O pai te responsabiliza pelo assassinato? Se ele tá falando que ele me responsabiliza e eu responsabilizo ele, porque se por um acaso, são várias linhas de investigação. Deveria ter investigado que ele era agiota, deveria ter investigado a família dele que mexe com o estelionatário, que eles são agiotas. Deveria ter investigado isso. Você disse que seria uma vingança contra agiotas? Isso quer dizer? Envolve tudo, né? Envolve tudo. Alguém estaria querendo se vingar do pai do Felipe, seria isso? Também pode ser. De onde saiu esses 300 mil? Ela sentiu que quem tinha feito o crime seria descoberto. Os executores. Tipo isso, é. Era o que eu mais queria. Foi aí o que eu mais queria que fossem descobertos. Eu tenho certeza que tem o dedo dela nisso. A pessoa que viu uma pessoa que ama, caído no chão, baleado, ferido, sabendo que a pessoa tá morrendo, você vai fazer o quê? Você vai sentar, abraçar a pessoa, botar no seu colo. Ela não fez isso? Não, nada disso. O que ela fazia? Quando a gente chegamos, ela nem perto tava. Ah, tá. Agora, calma aí. Quando você chegou quantas horas depois? Você não chegou na mesma hora, né? Ela chegou horas depois. 2 horas depois. Como que ela fala? Quando eu cheguei lá, que eu só tinha gente de rua, assim, os vizinhos, né? Na hora ali. Quando eu cheguei lá com o pai dele e com a minha família, nós soubemos onde estava o corpo, eu cheguei lá, eu não esperei nem o carro parar. Ela não tava lá, ela não viu. Eu simplesmente deitei junto com ele. Eu abraçava, eu queria tocar, o policial não deixava eu tocar. Eu chorava, eu ajoelhei do lado dele, fiquei chorando lá horas. Ela não estava lá para ver isso, né? Para a polícia, a intenção de Ellen era de ficar com os bens de Felipe, provando depois à justiça uma união estável. O casal namorava há pouco menos de 1 ano. A investigação concluiu, chegou até a autoria, a participação da Ellen, através do depoimento de um adolescente que confessou a participação também e delatou a participação dela. Eles chegaram em algum momento a explicar por que executaram o Felipe e pouparam a sua vida? Não. Falou, a gente não vai te matar não, mas acho que a gente vai matar uma menina bonita dessa. Ainda falaram assim. Depois ouvimos os familiares de outro autor, que faleceu até por represália do tráfico, e esse familiar também esteve com o autor 2 dias antes do ocorrido e também nos contou detalhadamente que a Ellen efetivamente deu a planta toda da casa, deixou aberto o portão e comentou que tinha uma quantia alta dentro da casa. A polícia identificou mais um suspeito de participação no crime, Marlon Paranhos da Silva, conhecido como Semente. Segundo a apuração da polícia, Semente foi o responsável pelos disparos contra Felipe. Ele teria resolvido matar o empresário após ter ficado por algum tempo sem capuz e ter sido reconhecido por Felipe, já que a avó dele mora nas imediações do empresário. Você percebeu que o Felipe tinha sido executado? Eu escutei os 2 tiros, né? Quando eles entraram no carro, eles entraram correndo. Aí já entraram no carro falando, foi uma morte, é morte, é morte. É morte. Já entraram no carro falando, é morte. Aí falaram assim pra mim, demos 2 tirão na cara dele. O namoradinho morreu, tudo
namoradinho morreu, não vale nada. A todo tempo, dentro do carro, ainda antes do Felipe morrer, eles batiam no Felipe, falavam que ele era um mané, que ele era um bundão. Ele não presta. Falavam assim, ele não presta. Familiares de Semente foram à delegacia. Eles afirmaram que viram Ellen 2 dias antes do crime na companhia de Semente. Eu não conheço ele, nunca vi ele na minha vida. Você sabe que isso foi dito? Sei. Não. Do Semente, não. Sim. Você foi vista com o Semente. Sei, assim, que agora... Você esteve com o Semente? Não conheço ele. Não conheço, nunca vi aquela pessoa na minha vida. Não é o que dizem os familiares dele. Não é o que dizem eles, não é o que dizem os bandidos, não é o que diz a família dele, né? Eu só quero, assim, que eles provem que eu conheço eles. 3 dias depois do assassinato de Felipe, Semente e outro membro da quadrilha, ainda não identificado, foram mortos pelo tráfico de Chatuba, que fica na região de Mesquita. Para a polícia, a execução dos dois teria sido por conta de uma dívida de droga contraída por Semente, motivo pelo qual ele queria roubar o dinheiro de Felipe. Ellen Curry se retrata como uma grande injustiçada. Aponta um complô que envolve a família de Felipe e a própria polícia para incriminá-la. Você enxerga um conluio entre policiais e a família de Felipe? Com certeza. Enxergo sim. Não vou mentir não, enxergo sim. Por que a polícia está tão convencida da sua culpa? Por que a polícia só investiga a mim? Por que a polícia está tão convencida que sou eu? Por que eles estão só nessa linha de investigação, se eles sabem que tem outras linhas de investigação? Por quê? Como é que você explica? Porque, gente, eu quero quebra de sigilo do meu telefone, eu quero quebra de bancário, eu quero quebra de sigilo da família dele, eu quero quebra de sigilo dos próprios bandidos. Porque quando isso tudo acontecer, acabou. Vamos solucionar o problema. O delegado está envolvido? Não sei, eu não posso acusar ninguém, mas o que custa? O que custa? Se eu tô vendo que tem coisa errada? Julho de 2017. Julgamento de Ellen Curry na Justiça do Rio de Janeiro. A juíza considera Ellen a mandante do crime de latrocínio, o roubo seguido de morte, e conclui: a jovem também facilitou a entrada dos assassinos na casa de Felipe. Ellen Curry é condenada a 30 anos de prisão. A juíza assim sentenciou. A ré, valendo-se do sentimento nutrido pela vítima por ela, aproveitou da sua condição de namorada, revelando personalidade desprezível, execrável. A ela coube dar toda a intimidade da vítima e a deixar vulnerável para que, ao final, fosse largado em uma calçada com 3 tiros na nuca. Com frieza, arquitetou toda a ação criminosa. Ellen recorre em liberdade. A família de Felipe Lavina comemora a condenação. Não vai trazer nosso filho de volta, mas que a justiça seja feita, que ela poderia, como disse a minha patroa aqui, poderia levar tudo, mas deixasse meu filho vivo. A nossa vida não é a mesma, né? Totalmente modificada, né? Primeiro que eu perdi um filho, um amigo. Meu filho era tudo para mim. O senhor teve acesso a um áudio que o senhor considera importante? Certamente. Qual a relevância desse áudio? Cabrini, esse áudio é de extrema importância, que demonstra o espírito desse processo. Toda uma farsa que é montada para acusar a Ellen. Esse menor, que esteve acautelado com o outro menor infrator, também envolvido nessa dinâmica imputada acusada, narra que realmente quem teria perpetrado esse crime eram pessoas ligadas à própria família do Felipe Lavina. Mudaria o foco? Certamente, certamente. O moleque que era da família deles, que morreu, acho que era sobrinho deles, não sei lá, ou que o pessoal da família que foi assaltado, o sobrinho deles, que já tinha morrido, é conhecido desses moleques que assaltaram lá e falaram pra ele. Mas, tipo assim, que ele roubava o tio dele direto, roubava 1000, pegava e falou por moleque, mas só que os moleques não foram lá na hora. O primo dele, esse moleque morreu, foi passando o tempo, aí eles sem dinheiro lembraram desse negócio, porque ninguém sabia que lá tinha dinheiro, ninguém sabia. Aí foi lá, a única que tinha era a mulher era a única suspeita, ele foi lá e botou a culpa na mulher, esse moleque foi preso, mas só que ela não sabia de nada. Mas qual a credibilidade dessa informação?
credibilidade da informação, que é uma testemunha que não tem qualquer vínculo com a Ellen, uma testemunha que desenvolve um trabalho social na localidade de Bangu, procurou a família voluntariamente, comovida com a acusação que hoje recai sobre a Ellen. Então, por fazer esse trabalho social, esse menor procurou essa senhora no sentido de produzir essa prova. O senhor questiona a investigação da polícia? Certamente, certamente. Mas que interesse teria a polícia de fazer uma acusação falsa contra ela? Eu não posso fazer uma acusação leviana de que tenha havido um conluio, mas eu posso afirmar categoricamente que diversas linhas de investigação não foram devidamente abordadas. Quais? O próprio sócio do Felipe Lavina, o senhor Felipe Braga, afirma que o Felipe Lavina vinha sendo alvo de ameaças de traficante da localidade, em razão da aquisição de um imóvel, de um terreno que era de uso do tráfico da localidade. São informações que não foram levadas em consideração. O próprio envolvimento dele com a agiotagem, isso não foi levado devidamente em consideração. Por que ter 300 mil reais? Cadê esse dinheiro? O senhor está convencido que vai conseguir provar a inocência da Ellen Curi? Estou convencido, certamente. Espero e vou lutar eternamente até o final para provar a inocência dela. Não existe nada de concreto nesse processo, além de depoimentos falaciosos que a gente não sabe a credibilidade. Você sofreu muito na prisão? Sofri. Porque você está num lugar pagando por uma coisa que você não fez já é sofrido. Passar por tudo que eu passei já é sofrido. E tá ali sendo acusado por mentiras. O que você pensava ali? Eu só pensava que... Eu pensava que eu vou conseguir. É o que eu penso até hoje, que eu vou conseguir provar a minha inocência, que aquilo ali vai e ia acabar. Você foi maltratada pelas outras presas? Não. Não foi acusada ali dentro? Não fui, em nenhum momento. Sempre fui bem tratada. Esse é o cantinho que seu pai fez pra você? Sim, ele dormia lá com a Ellen. Sim. Mas ele ficava muito contigo aqui? A maioria ele ficava aqui comigo. Mostra tudo que tem aqui. Aqui, é que ele gostava muito disso daqui, né? De... super-heróis. Super-herói. Ele era apaixonado por isso. Tanto que ele colocou um Hulk lá na academia dele. Quis o destino que o pai fosse assassinado justamente no dia em que o menino fez aniversário. Qual era o principal conselho que ele te dava? Pra mim estudar muito, pra mim ser uma pessoa na vida. Você tem muito orgulho do seu pai, né? Quando você lembra do seu pai, qual a primeira imagem que vem à cabeça? Lembro, assim, dele comigo nas fotos. Eu lembro, assim, dele comigo. Quando eu dormia com ele no quarto, assim. Das brincadeiras? Qual que era o sonho que seu pai tinha em relação a você? Que eu fosse uma pessoa, assim, com um futuro muito bom. Assim, que eu tivesse um emprego bom, muito bom. Que tivesse minha casa. E você vai fazer tudo isso? Realizar o sonho dele. O que você gostaria de falar agora para o seu pai? Eu sinto muita falta de você. Então, pelo menos dá um sinal pra gente. Você vai falar isso todas as noites? Se diria nos olhos do filho do Felipe que você não fez isso? Com certeza. Nos olhos de qualquer pessoa, eu não fiz isso. Entendeu? Eu gosto muito do garoto. Mesmo após a condenação, Ellen continua jurando que é inocente. Ellen, você tem a sua consciência tranquila? Muito. Eu deito na minha cabeça no travesseiro todos os dias, tranquila. Eu poderia estar na prisão, mas pode ter certeza que eu dormi muito melhor do que quem planejou isso. Pode ter certeza. Eu deitava a minha cabeça no travesseiro tranquila. Quem planejou isso? Quem planejou, eu não sei. Eu tô querendo descobrir. Eu desejo descobrir, eu vou descobrir. Na sua opinião? Na minha opinião... Por tudo que você conhece. Quem está por trás disso? Eu acho que isso cabe à justiça, não cabe a mim. São duas famílias desestruturadas agora. A família do Felipe e a sua família. E a nossa, né? Porque acabou com a gente, né? Esse negócio. Né? Ela não teve nem tempo de pensar, assim, na morte do Felipe, porque essa adrenalina toda. Esta é a decisão da justiça. Até que ponto a condenação de Ellen serve para consolar a família da vítima? Se eu morrer hoje, isso aqui vai junto comigo no caixão. Dúvida nenhuma. A data de hoje eu tenho. Ela foi a mandante, na sua opinião? Na minha opinião, na data de hoje é. Porque o certo, eu, no meu entender, teria que ser mais de 50. Ela tinha que apodrecer lá dentro, pelo tipo de ação dela. Eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus, que mantenha isso aí. Entendeu? Que mantenha, porque a justiça foi feita.
Aqui Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje.